que trabalha com a questão do trabalho autônomo, né, o empoderamento dessas assistentes sociais que desejam realizar um trabalho autônomo. E eu percebo que ainda há muito essa insegurança, né, esse medo de empreender, porque socialmente falando, foi incutido na nossa cabeça que o melhor era ter a carteira assinada, era realmente estar no espaço ali com aquele dinheiro garantido, mesmo que não fosse um valor assim expressivo, mas era o certo, né? O pensamento. A segurança, né? A gente foi As, criado para querer a segurança, a estabilidade. Ainda que o CLT não represente essa segurança, a gente quer isso, né? exatamente. Então, assim, você que tem também no seu escritório uma cartela de clientes, muitos de empreendedores, né, empreendedoras, pensar como é essa relação, assim, como é que as pessoas veem essa questão de empreender mesmo, né, sair do CLT e pegar toda a sua competência profissional e desenvolver esse trabalho de forma individual. Então, eu percebo que muitas mulheres não têm, talvez, essa visão de que é possível. Eu vejo que a gente vê muitos homens à frente de cargos de liderança nas empresas. Então, quando eu olho os escritórios que eu trabalhei, eram escritórios de homens. Os homens eram donos. Então, era cheio, a gente trabalha. Quando a gente trabalhava junto, por exemplo, era um escritório de 3 homens, mas que todas as funcionárias eram mulheres. E aí a gente começa a questionar, né? Por quê? Por que a gente vê mais homens à frente e menos mulheres? Então, eu acho que toda mulher se questiona sobre isso. Quando a mulher efetivamente vê que é possível, que ela é capacitada e que ela tem a condição de justamente fazer algo diferente quando ela está à frente da empresa, aí eu acho que quando a gente vira essa chave, ninguém mais segura. Mas realmente existe essa insegurança. Agora, eu vejo aqui na Custom mulheres muito decididas e dispostas a serem donas mesmo das suas histórias, tomando frente disso tudo, mas tendo que romper vários paradigmas, né? Seja paradigma assim, os meus pais nunca empreenderam, os meus pais... Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa que falou, os meus pais eram funcionários públicos, então eu não tenho em mim esse ímpeto empreendedor. Então são vários paradigmas que eu vejo as mulheres rompendo, né? Diante dessas adversidades que a gente tem. E dentro disso, eu faço aí um parêntese bem grande para a minha própria profissão, né? Porque assim, não é praxe no serviço social o trabalho autônomo, então a gente historicamente está nos espaços, principalmente nas políticas públicas, mas sempre vinculado a uma instituição, seja ela pública ou privada, mas majoritariamente numa instituição privada. Eu lembro que quando eu te convidei, né, para fazer a primeira live, e aí você falou assim, mas exatamente como é o trabalho e tal. E aí eu comecei a falar para você, né, quais eram as nossas possibilidades. Você falou, Abdijan, desculpa, eu não fazia ideia do trabalho e tal, porque de fato a gente tem essa questão que é histórica, né? E aí dentro disso, eu ainda percebo essa dificuldade, né, aqui. Primeiro, cortou, pronto, voltou, que tinha cortado um pouquinho. Aí, falando do serviço social, a gente tem aí um consenso social da profissão, mas que é atravessado pela questão da mulher, muito forte, né? Então, assim, o serviço social, ele é pensado como uma profissão benevolente, associada à mulher, que, por sua vez, também precisa estar aí o tempo todo se utilizando da benesse, da benevolência e tal, e a gente acaba tendo esses papéis, assim, muito confundidos, né, da própria profissão, né, e o fato de, majoritariamente, ser uma profissão feminina. Então, você vê, assim, muitos poucos assistentes sociais, se eu não me engano, 3% dos profissionais são homens. A maioria são mulheres. E aí você pensar, né, nesse lugar que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, né, de uma forma muito mais ampla, ser mulher, ser assistente social e optar pelo trabalho autônomo, né? Tendo em vista que a maioria dos espaços, né, que ofertam trabalho não identifica a presença do serviço social nesses lugares, por já ter uma concepção do que seria o serviço social. Então, eu vejo que a gente ainda é atravessado por muito mais barreiras. Porque, primeiro,
é a barreira do reconhecimento, né, nos espaços, a barreira, né, da própria ausência dessa informação na categoria profissional e a barreira de ser mulher e trazer essa questão do empreendedorismo, né? Então, assim, quando a gente trabalha aqui essa questão do empoderamento, é porque eu acho que se a gente não estiver empoderada, se torna muito mais difícil a gente vencer todas essas barreiras, né, que são históricas e que estão aí, que muitas pessoas realmente não têm acesso. Sim, e eu acho muito legal o trabalho que você faz, Abdijan, que é mostrar, né, a relevância do trabalho da assistente social, de mostrar os campos que a assistente social pode atuar. Então você tem aí lutas, né? Você primeiro precisa convencer aquilo, porque é muito óbvio, a gente sabe o que um médico faz. A gente sabe o que um advogado faz, mas a gente não sabe tudo que uma assistente social faz. Então, você tem que falar primeiro daquilo que vocês têm competência para fazer. Falar também daquilo que vocês têm possibilidades, né? Quais são as possibilidades aí para vocês. Então, e ainda falar para um público majoritariamente feminino. Então, são 3 lutas, digamos assim, e você faz isso com maestria. É muito bacana acompanhar o trabalho que você faz, né? E eu confesso que aprendi o que assistente social faz, pelo menos um pouquinho, quando eu conversei com você, porque eu não tinha ideia mesmo. E pedi desculpa por isso que eu falei, gente, que ignorância a minha não saber o que de fato os assistentes sociais fazem. E é isso, eu falo muito aqui para a nossa audiência que a gente realmente ainda precisa caminhar um pouco mais, porque enquanto outras profissões estão assim meio que tomando coragem para adentrar nos espaços, só que já há um consenso do que essas profissões fazem, ok, nós não. A gente ainda tem que mostrar primeiro qual a relevância e também trabalhar a questão do próprio empreendedorismo, né? Então isso é muito bacana. E eu sempre falo aqui que a gente precisa, é meio que um trabalho de formiguinha, porque a partir do momento que a gente leva a informação, que outras categorias profissionais começam a enxergar, inclusive percebo que a nossa ausência nos espaços, em muitos deles, se dá por conta disso, né? Porque realmente há esse desconhecimento, muitas vezes não é nem porque não existe o local, a vaga, mas é o desconhecimento mesmo. E isso é uma coisa que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Mas eu percebo que ainda é uma luta muito grande aí que a gente precisa travar, né? Eu não sei se você já quer entrar no assunto da tributação, né? Ou se você tem alguma observação para fazer, mas aí fica à vontade, né? Ou uma coisa ou outra. Antes da gente começar, eu queria só falar que é muito importante a gente divulgar que o empreendedorismo ele pode ser em todas as áreas, né? O Exato. empreendedor não é aquele que tem um CNPJ. Quem tem CNPJ é sócio de empresa, é empresário. Agora, empreender, você pode empreender no seu trabalho como CLT, no seu cargo público, na sua empresa. Então, empreender vai muito além de simplesmente ter o seu CPF vinculado a um CNPJ. Então, ser autônomo é empreender, ser MEI é empreender, ser sócio de uma empresa é empreender. E tem gente que, inclusive, tem o CPF no CNPJ de uma empresa e não empreende, porque não encara o seu negócio como um empreendimento. E é muito bom, eu fico muito grata de ver assistentes sociais mudando a mentalidade, enxergando que elas podem sim ter um CNPJ, que elas podem sim ter empresas voltadas para esse assunto, né? Então, tô vendo aqui a Deise Mangabeira, nossa cliente aqui também, estamos abrindo a empresa da Deise. Isso é muito bom. Ver que pessoas que antes, às vezes, paradigmas que as assistentes sociais não teriam empresas e agora elas têm essas empresas. Isso acontece em várias áreas, Abdijan. Por exemplo, psicólogos eram profissionais que quase não abriam empresas. E em 2021 a gente está vendo um boom de abertura de empresas para psicólogos, porque às vezes a pessoa acha que a única forma que ela vai trabalhar é como autônomo. E não, o contador, o papel dele é justamente mostrar que existem outras possibilidades que vão ser mais vantajosas para vocês. Então, sobre isso agora que a gente vai começar a falar, né? Sobre o que é mais vantajoso ou não para as assistentes sociais.
Exatamente. E assim, você tocou num ponto aí do MEI, que acho que é uma das principais polêmicas que eu recebo toda vez. Isso gera uma discussão assim, absurda. Eu lembro que quando eu cheguei para curso, eu estava me achando a linda do MEI. E aí Bárbara falou, Abdijan, você não pode. E aí a gente realmente teve que agilizar, fazer o desenquadramento e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Por que não pode? Às vezes algumas, até nas minhas consultorias, falam assim, ai, Abdijan, mas eu vou fazer uma palestra tal, e aí nessa condição eu não posso, não. Eu digo, você vai se apresentar como assistente social? Você está sendo contratada porque você é assistente social? E aí fica aquela coisinha, né? E eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O MEI, gente, ele foi criado para tirar algumas atividades da informalidade. Então, lá em 2009, ele foi criado para que um pipoqueiro pudesse se formalizar e recolher o INSS, para que uma manicure pudesse se formalizar, para uma pessoa que fazia vendas ambulantes. Então, o MEI, ele foi criado para abranger atividades que não possuem cunho técnico, científico e intelectual. Então, basicamente, a gente consegue excluir do MEI todo mundo que, de fato, estudou, aprendeu uma técnica científica, intelectual e agora exerce essa atividade. Então, diante disso, nenhuma atividade de cunho intelectual pode ser MEI. Você não vai encontrar dentro das atividades do MEI assistência social. Por quê? Vocês estudaram para ser assistentes sociais. Vocês têm um conselho que rege aí as regras da assistência social. Vocês desenvolvem um trabalho técnico, científico e intelectual. Então, assistente social não pode ser MEI. Assim como um advogado não pode ser MEI, como um contador não pode ser MEI, como uma médica não pode ser MEI. Então, todo mundo que, em tese, tem aí uma faculdade, uma especialização técnica, está fora do MEI. Tanto que quando vocês vão criar um MEI, vocês não acham nenhuma atividade lá dentro que se assemelha com o trabalho que vocês fazem. Então, assim, quando você fala de eu vou fazer uma palestra, eu vou dar um curso. Aí vem a maior dúvida do pessoal, né? Hoje em dia, o contador, ele é contador, mas ele dá curso. A assistente social, ela é assistente, mas ela dá curso. O fulano de tal também dá curso. Todo mundo hoje dá curso, principalmente com esse boom de treinamento online. Lá dentro do MEI, a gente acha um KNAI de treinamentos. Só que esse treinamento vai envolver o seu conhecimento técnico, intelectual, científico, pelo qual você se formou. Se esse treinamento tem esse embasamento, não pode ser MEI. Então, digamos assim, uma assistente social é formada lá no curso, mas ela resolveu vender roupa. Pode ser MEI? Para vender roupa, pode. Pode ser MEI se eu quero vender doces? Pode ser MEI. Às vezes você é assistente social e também faz doce. Pode ter um MEI. Agora, não pode ter MEI se você vai dar palestra de assistente social. Se você vai ensinar serviços de assistência social. Esse curso, se ele envolver todo o seu conhecimento como assistente, tá fora aí do MEI. Isso vale para todas as outras profissões. Se eu estou dando um curso que envolve o meu conhecimento intelectual como contadora, o MEI está descartado. E dentro disso, eu queria até que você falasse assim, quais seriam as implicações, porque o que eu tenho visto e recebido aqui? Algumas assistentes sociais em algumas prefeituras que querem apenas fazer contratação com o CNPJ, essas assistentes sociais têm aberto o MEI para poder prestar serviço a essas prefeituras, né? E às vezes a principal dúvida é essa, sim, mas até agora não aconteceu nada comigo, eu estou aí, estou prestando serviço, coloco lá como MEI, pego aquele KNAI lá que tem lá no MEI, né, de cursos e tal, mas assim, quais seriam as implicações, né? Então vamos supor que essa assistente social fosse descoberta, né? O que é que poderia acontecer? Então, Abdijan, hoje não existe, tecnicamente, uma forma da Receita cruzar esses dados, né? Mas existe uma lei que fala quem pode ser e quem não pode ser.
E a gente não pode alegar desconhecimento da lei, falar assim, eu optei pelo simples porque eu não sabia. A gente não pode falar isso. A gente sabe que não pode ser e é a sua obrigação conhecer essa legislação. Quando você está pagando para ver, digamos assim, você foi lá mesmo sabendo, você abre o MEI. Então você está sujeito a sofrer fiscalizações. Não significa que amanhã a Receita não vai criar mecanismos para conferir isso. E hoje o cruzamento de dados da Receita é muito, muito intenso e muito rápido. Hoje em dia todo mundo manda Pix. Você acha que a Receita não está controlando todo mundo aí com Pix? Então, assim, quem disse que amanhã ou depois a Receita não vai criar uma forma de conferir se você realmente presta atividades condizentes com o seu MEI? Hoje em dia, a gente não ouve falar disso, mas eu acredito que a Receita já esteja desenvolvendo mecanismos para conseguir fiscalizar essa situação. Então, quais são as consequências? Basicamente, você saber que está fazendo uma coisa errada e continuar fazendo. Segundo, sofrer uma fiscalização. E terceiro, ser barrada em processos de licitação. Por quê? Me surpreende muito que as prefeituras contratem as assistentes como um MEI, sabendo que o serviço de assistência não está incluído. Então, a gente vê diversos processos licitatórios que têm ali a condição de que somente empresas ME e EPP, que são empresas que estão fora do MEI. Então, eu acho que a principal consequência que você, tendo um MEI que não faz a atividade correta do MEI, a principal consequência que você sofre é não conseguir prestar o seu trabalho aí de maneira efetiva, participando de processos corretos, conseguindo trabalhos interessantes para você, por não estar se formalizando corretamente. Excelente. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa diferença entre ser autônomo, né, e ser microempresa. Porque também é uma dúvida muito constante, né, e tem até algumas perguntinhas aqui que a gente vai ver no final, mas essa diferença base aí. Vamos lá. O autônomo é aquela pessoa que atua através do seu CPF. Então, ela presta serviço com o CPF dela para outras pessoas e também para empresas. Mas todo o recebimento dela, toda a prestação de serviço é feita através do CPF. Ou seja, sou eu prestando um serviço. Agora, o empresário é aquela pessoa que tem o CPF vinculado a um CNPJ. Então, você passa a prestar serviços através de uma empresa. Você constitui uma empresa. Ainda que você seja o único dono dela, agora você tem essa diferenciação entre o seu CPF e o CNPJ da sua empresa. E aí, através desse CNPJ, você vai prestar serviço para pessoas e também para empresas. Então, a principal diferença é essa. Autônomo atua através do CNPJ. Empresário, falha técnica. Autônomo atua através do CPF e empresário através do CNPJ. Muita gente faz essa confusão. Tem muita gente que é dono de empresa e fala que é autônomo. Muita gente que atua como autônomo e está se dizendo aí empresário, tá? A gente não mexe com o termo empreendedor, porque empreendedor pode ser os dois. Você pode empreender no CNPJ, pode empreender no CPF. Mas autônomo, CNPJ, empresário, oh meu Deus, autônomo, CPF, empresário, CNPJ. Você vê que até eu tô aqui confundida. Mas é isso, tá? Uhum. Uma outra coisa que já aconteceu, inclusive algumas pessoas me perguntaram, que tem empresas que estão contratando autônomos, né, de uma forma contínua, emitindo a RPA. Né? Então, assim, pessoas trabalhando, e isso é muito comum na área da saúde, né? Então, eu já estou trabalhando, eu recebi mais ou menos, eu acho que tem umas mês para aí, uma assistente social falando, já estou trabalhando mais de um ano e eu recebo via RPA e tal, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, a empresa, ela quando contrata um autônomo, ela tem que ter ciência que esse autônomo, ou seja, essa pessoa que está trabalhando com o CPF, ela não pode prestar esse serviço com habitualidade. O que é habitualidade? Você não pode contratar o mesmo autônomo todo mês na sua empresa, porque isso vai caracterizar vínculo empregatício.
Então é errado as empresas fazerem esse tipo de contratação. Por quê? Muitas vezes o autônomo consegue comprovar que ele tem subordinação jurídica, que ele presta contas, presta horário, tem ali, ele está subordinado à empresa, o que não caracteriza o trabalho como autônomo. Por quê? Na verdade, essa empresa deveria fazer o que com essa pessoa? Assinar carteira como CLT. Então, esse é o erro que as empresas cometem. Contratar um autônomo como se ele fosse um funcionário. Você deve contratar um autônomo para fazer um serviço esporádico. Então, hoje eu contratei a Maria para prestar esse serviço aqui. Mês que vem eu estou contratando o João, depois eu estou contratando a Fabíola e não contratando sempre a Maria como autônoma para prestar serviço para mim. Esse é um grande problema. Vários autônomos que trabalham nesse regime depois entram na justiça contra essas empresas, conseguem comprovar vínculo empregatício e aí, assim, dá um processo bom na justiça. Meus amigos advogados aí vão falar melhor sobre isso, mas não pode. Serviço de autônomo não pode ser prestado com habitualidade. E eu acho muito interessante, importante a gente falar sobre isso, porque tem muito do desconhecimento, né? E muitos profissionais, né? E aí eu falo também aqui dentro do serviço social, estão nessas relações sem realmente saber, né? Porque, de um lado, eles não têm a garantia dos direitos trabalhistas, enfim, e de outro lado, eles estão aí numa relação caracterizada, né, como uma relação trabalhista. Então, eu acho que é esse realmente desconhecimento, né, desses profissionais que acabam se submetendo a esses tipos de acordos sem realmente saber, né, o que está em jogo, na verdade. Sim, porque se você fosse CLT, se você tivesse sido contratado, você teria FGTS, férias, 13º, e como autônomo você não tem. Como autônomo, a empresa está pagando o seu INSS, muitas vezes o seu imposto de renda, se você está atingindo ali o teto do IR, e o seu ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço, mas FGTS, férias, essas garantias, o autônomo não tem, porque só tem essas garantias quem é contratado como CLT. Então, assim, é um erro das duas partes, tanto do autônomo aceitar, quanto da empresa contratar a pessoa assim. Só que eu entendo também, Abidjan, que é o seguinte, existe como se fosse um lado mais forte e um lado mais fraco. A empresa, obviamente, é esse lado mais forte. Então, eu vejo que muitas pessoas se sujeitam a essas prestações de serviço porque não têm escolha. Elas não têm condição de negar, não, eu não vou trabalhar, eu vou ficar um ano sem emprego, é um ano que essa pessoa está trabalhando. Então, acaba que as pessoas vão se sujeitando a isso. Mas é errado, é uma prática errada. Excelente. Me diga quais são os critérios aí para a pessoa se formalizar como autônomo, né? A assistente social decide, olha, eu quero ser autônomo agora, o que é que eu preciso fazer? Então, a primeira coisa é se formalizar na prefeitura em que você presta serviço, né? Você vai recolher o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Todo prestador de serviço tem que fazer esse cadastro na prefeitura e pagar esse imposto. Esse imposto pode ser mensal, trimestral ou anual. A maioria das prefeituras cobra trimestralmente. Então, é uma taxa que você paga a cada 3 meses. E você vai ter uma inscrição municipal, que é a permissão de prestar um serviço naquele município, tá? Então, principalmente se o autônomo presta serviço em mais de um município, ele precisa tirar, inclusive, em outros municípios também, tá? Então, a primeira coisa é essa formalização como autônomo na prefeitura. Segunda obrigação, pagar INSS. Todo mundo nessa vida que trabalha e ganha dinheiro, paga o INSS. Então, o autônomo também tem que pagar. Dono de empresa paga, CLT paga, o autônomo tem que pagar. Então, você como autônomo vai pagar o INSS e você tem condição de escolher como você quer pagar. Se sobre o mínimo, ou sobre o que você ganha, ou até sobre o teto máximo. Então, lá na Custom tem live falando sobre isso, até com a Gildélia, que é uma colega sua, né, Abidjan? Que é ótima. Então, explicando sobre isso, sobre o recolhimento do INSS, é obrigatório, tá? E a terceira obrigação é pagar o imposto de renda. Quando você ganha acima de R$ 1.998, você precisa preencher uma declaração. Uma declaração não, é um programa que chama Carnê Leão.
e através do Carnê-Leão você vai pagar o imposto de renda. Então, basicamente, 3 obrigações: ISS-QN, INSS e imposto de renda, aí através do Carnê-Leão. Se você ganha menos do que R$ 1.998, você não precisa preencher o Carnê-Leão e você também não vai pagar imposto de renda. Mas a partir desse valor, você já tem que pagar. Agora, Carnê-Leão é para aqueles autônomos que prestam serviço para pessoas físicas. Quem presta serviço para empresas, a própria empresa já recolhe o seu INSS e o seu imposto de renda lá no RPA. Mas se você presta serviço para pessoas físicas, você tem que lembrar que esse trabalho é seu. Quando você presta para a empresa, você transfere essa obrigação para a empresa faz por você. Mas quando você presta para a pessoa física, você mesmo tem que assumir todas essas responsabilidades. Bárbara, no caso da pessoa, do profissional, da profissional que presta serviço tanto para empresas quanto para pessoas físicas, ela vai colocar essa informação lá no Carnê-Leão? Sim, ela vai preencher essa informação lá no Carnê-Leão. Só que o Carnê-Leão, quando você coloca que presta serviço para pessoa jurídica, ele já entende que esse imposto já foi recolhido. Então, você só preenche ali. Mas, na hora que você fizer o seu imposto de renda, ou seja, a declaração no ano seguinte, que a gente está agora na época, você vai pedir o seu informe de rendimento para a empresa que você prestou serviço. E eles vão te dar um informe de rendimento para você lançar lá na aba de rendimentos tributáveis. Você vai informar que já teve recolhimento do IR, não vai ter que pagar nada a mais por isso. Agora, se você não paga o seu imposto de renda do que você ganha como pessoa física mensalmente, né, das pessoas físicas que você trabalha, aí você vai ter um problema lá na declaração de imposto de renda. Por quê? Muitos autônomos, Abdijan, falam o seguinte: ah, não, eu não faço mensalmente, não, eu deixo tudo para declaração anual. E é aí que mora o erro, porque a sua obrigação é pagar mensalmente. Todo mundo que trabalha e ganha dinheiro paga imposto de renda mensalmente e paga INSS mensalmente. Eu não sei por que os autônomos têm essa mentalidade de achar que podem deixar para declaração. E não pode. Tem muita gente sendo fiscalizada e autuada por ter deixado para fazer tudo na declaração de ajuste. E assim, você falou do Carnê-Leão, e eu acho que também ajuda, né? É a questão de você fazer o preenchimento, mesmo que não tenha sido um recebimento tributável, para auxiliar nesse final, né? Nessa declaração final. Procede? Sim, procede. O Carnê-Leão, eu falo que ele é um aliado do autônomo, porque ele é uma forma de você ter um controle financeiro. Ele é um sistema muito bacana que te ajuda a ter esse controle do que você ganhou, das despesas que você teve, porque as despesas podem ser abatidas. As despesas que você tem para executar o seu trabalho podem ser abatidas lá. Então, é uma forma de você ter esse controle financeiro, como se fosse um balanço daquilo que você ganha e daquilo que você gasta para prestar seu serviço. Ótimo. E assim, Bárbara, como saber o melhor momento de deixar de ser autônomo, né, pessoa física, e se tornar um AME, né, uma pessoa jurídica? O melhor momento é quando você percebe que está pagando mais imposto. Como é que você vai saber que você está pagando mais imposto? Você vai precisar de ter um contador do seu lado. Mas eu já dou uma dica. Quem ganha acima de R$ 4.500 já compensa ter uma empresa. Por quê? O imposto de renda tem uma alíquota na pessoa física, ou seja, a porcentagem que uma pessoa física paga de imposto de renda chega até 27,5%. Na pessoa jurídica, o máximo é 15%. Então, só analisando o imposto de renda, a gente já vê que dependendo, compensa mais a empresa. Então, eu falo assim, a partir de 4.500 já compensa abrir uma empresa. Principalmente se você, assistente social, não tem muitas despesas para prestar o seu serviço. Então, muita gente, às vezes, não aluga um espaço ou não paga uma internet. Tem gente que, às vezes, trabalha de casa e ainda mora com os pais, então não consegue abater valores de condomínio. Principalmente assistentes sociais que não têm filhos, porque ter filho é um motivador que abate no imposto de renda. Então, se você, assistente social, está ganhando aí R$ 4.500, não tem filho, não tem despesas, já compensa abrir uma empresa.
Aí o que eu te sugiro? Procurar o contador, pode contar comigo, a gente faz essa análise, eu fiz essa análise para a Bidijan e faço para vários outros autônomos, essa comparação entre empresa e entre pessoa física. E aí a gente consegue evidenciar qual é o momento para sair. Mas em geral, 4.000, 4.500 já acende aí uma luz para você começar a pensar em ser empresa. Excelente. Algumas perguntas eu já tinha recebido mais cedo e agora a Micaela colocou aqui, né, esse prazo de tramitação para se tornar, né, uma empresa. Demora muito, não demora? Como é que funciona? Então, depende da cidade, depende do estado. Por quê? O processo de abertura ele é feito diretamente na prefeitura. Então, basicamente, a gente pergunta para a prefeitura se aquela empresa pode funcionar naquele endereço. Cada prefeitura tem um prazo. Aqui em Belo Horizonte, o prazo é muito rápido. A gente demora aí 15 dias no máximo para abrir uma empresa. Em outros estados e outras cidades, a gente tem visto que tem demorado um pouco. No caso aí de Salvador, Abidjan, você sabe, né, que a gente demora um pouquinho mais. A Prefeitura de Salvador tem alguns processos que ainda não são completamente digitalizados e tão ágeis. Então, isso acaba demorando um pouco. Eu costumo dizer que um prazo bom para você se programar é que a sua empresa vá abrir dentro de um mês e meio. Tem processos que demoram mais? Tem. Tem processos também que demoram menos. Então, eu sempre acho que a gente tem que alinhar nossas expectativas com o que é possível. Eu acho que um mês e meio é o prazo aí para a gente abrir uma empresa e fazer esse processo de transformação. Mas também depende muito do fluxo entre você e a contabilidade. Por quê? Várias informações eu preciso te mandar, você precisa confirmar e eu mando para a prefeitura. Então, esse papo nosso, essa conversa entre a gente, quando ela é mais rápida e mais efetiva, costuma facilitar bastante o processo de abertura. Excelente. Aqui eu recebi até uma pergunta sobre, para abrir uma empresa de consultoria, preciso me registrar como MEI ou ME? Que foi algo que você, inclusive, já respondeu. Isso. Uma outra pergunta que foi sobre a formalização, a demora na formalização, que você também acabou de responder. E tem uma outra aqui, ó. Sendo CNPJ, ainda tenho que efetuar a inscrição no INSS como contribuinte individual? Sim, se você não tiver o CNPJ, você precisa recolher o seu INSS como pessoa física. Principalmente se você não trabalha para outras empresas, se você atua prestando serviço para pessoas físicas. Então, faça o seu recolhimento de INSS. Agora, a partir do momento que você tem um CNPJ, você vai continuar fazendo. Por quê? O dono de uma empresa que tem faturamento é obrigado a recolher o prolabore. Ou seja, o prolabore é o salário do sócio. Então, sendo autônomo ou sendo sócio da empresa, você vai ter o seu cadastro no INSS e vai recolher o seu INSS. Excelente. Uma outra pergunta aqui quais são os passos para registrar uma empresa? Então, o primeiro passo é você ter ali uma contabilidade para te ajudar na abertura. Então, você vai precisar de ter um endereço para abrir a sua empresa. Algumas prefeituras permitem que você abra na sua casa, outras prefeituras não permitem. E aí eles vão exigir que você tenha um local, uma sede virtual. Então, você precisa de ter esse endereço, esse número de IPTU, para o contador consultar se aquela empresa pode ser aberta naquele local. Então, você vai precisar, primeiro, ter os seus dados em mãos, seus e dos seus sócios, se você for ter sócios. Então, a gente precisa saber nome, o regime de casamento que você é casado, identidade, CPF, endereço, profissão. Precisamos de ter um endereço da empresa, precisamos de sugestões de nome. Então, você precisa pensar quais são os nomes que você quer que a sua empresa tenha. Se você também vai adotar algum nome fantasia, porque uma coisa é o nome da empresa, outra coisa é o nome fantasia. É como se fosse nome e apelido, né? Razão social é o nome que a empresa leva. Agora, nome fantasia é como você quer que a sua empresa seja reconhecida. Então, você precisa de ter esses nomes. E aí, nós vamos elaborar um contrato social. O contrato social vai dizer tudo que a sua empresa pode fazer, o local onde ela vai ser registrada, todos os dados, o valor do capital social. Capital social é o valor que os sócios estão usando para investir na empresa. Hoje a gente sugere que esse valor seja compatível
com aquilo que efetivamente a gente gasta para começar um negócio. Então, ninguém abre uma empresa com R$ 1.000. A gente estipula aí R$ 5.000 para cima, porque você está pagando a contabilidade, você está pagando as taxas, você também está alugando um local, comprando um computador. Então, a gente tem que estipular esse valor de capital social, que é o dinheiro que você está usando ali para abrir. E aí a gente faz a solicitação na prefeitura dessa documentação toda que você mandou pra gente, e a gente elaborou esse contrato social. Então, basicamente é isso que você precisa ter. E precisa ter também o dinheiro na mão para pagar as taxas. Então, a prefeitura cobra uma taxa, o estado cobra outra taxa. Então, você precisa ter em mãos esse valor para fazer a quitação dessas taxas que não podem ser divididas e elas dependem do pagamento para o processo continuar. Então, é como se fosse assim, a gente faz um passo na abertura, te manda uma taxa, você paga, a gente continua fazendo. Então, essa conversa ela é bem dinâmica, assim, sem o dinheiro você acaba não conseguindo pagar essas taxas para dar continuidade na empresa. Foi até a pergunta que a Michelle fez aqui. A partir do momento que eu abro uma empresa, o que pagarei? Sim. Aí depois que você abre, então primeiro você pagou essas taxas, depois que você abre a empresa, você vai pagar os impostos se a empresa tiver faturamento. O que é isso? Primeiro mês, não emitiu nenhuma nota fiscal, não tem imposto. Você só paga imposto quando você ganha dinheiro. Então começou a ganhar dinheiro, paga seu imposto. E aí a gente fala de tipo de tributação. Você pode escolher por ser lucro presumido, lucro real ou simples nacional. A opção mais vantajosa hoje é a do simples nacional. Então, vocês conseguem pagar um imposto reduzido, de acordo com o que a gente chama de fator R, que é uma proporção entre a folha de pagamentos e o faturamento. A contabilidade é responsável por fazer essa proporção e fazer com que você sempre tenha condição de pagar menos impostos. É uma alíquota aí que varia a partir de 6%. Então, é uma alíquota progressiva. Quando você fatura mais, essa porcentagem pode aumentar. Mas o trabalho da contabilidade é sempre tentar fazer com que você pague a menor alíquota possível, desde que seja corretamente, né, feito o cálculo. Sim, então, você vai pagar esses dois impostos, se você for Simples Nacional. O Simples, que é uma guia que soma imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS-QN, tudo numa guia só. E você vai pagar também o INSS sobre o seu salário de sócia. O INSS e talvez o imposto de renda se tiver atingido o teto. Agora, se você optar por ser lucro presumido, aí você vai pagar os impostos todos separados. IRPJ, contribuição, PIS, COFINS, ISS em 5 guias separadas. O Simples é o mais vantajoso para assistência social, então até 15 mil, 20 mil de faturamento compensa muito ser do Simples, tá? Então, basicamente é isso. Agora, tem que tirar daquela mentalidade. Não teve faturamento, não tem imposto. Ok. Tem duas perguntinhas aqui. No caso do autônomo, o ISS-QN também é cobrado só se houver emissão da nota fiscal? Não. O ISS-QN ele é cobrado como se fosse uma licença para você prestar o seu serviço. Então, se você não emitiu recibo ou não emitiu nota fiscal, o ISS ele continua sendo devido. Porque no caso do autônomo, você paga como se fosse uma licença para prestar aquele serviço durante 1 ano, durante 3 meses. Então, no caso do autônomo, não. O imposto é devido mesmo se você não tiver tido faturamento. O que você não paga quando você não tem faturamento é o imposto de renda e o INSS. Mas você pode optar por pagar o INSS mesmo sem ter faturamento. Porque se você pagar o INSS só quando tiver faturamento, depois quando você se aposentar ou precisar de algum auxílio, você vai ter uma quebra ali no seu recolhimento. Então, por exemplo, você paga INSS só quando tem faturamento, aí engravida, para você ganhar o salário maternidade, você tem que ter um número de contribuições. Se você não tiver, aí você não consegue ter direito ao auxílio. Então, o ISS você paga independente da nota ou não. INSS você pode escolher se quer ou não pagar. E o imposto de renda você não paga quando não atinge o faturamento ali limite. Excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pessoal, vamos aproveitar porque estamos a 12 minutos do fim da live. Então, quem quiser fazer pergunta, aproveita.
Essa é uma oportunidade aí muito especial para vocês tirarem as dúvidas. Só olha aqui. Eu tô subindo aqui para ver se tem pergunta também. Eu acabei vendo que a gente acabou respondendo. Uma outra coisa é, o autônomo ele não emite nota fiscal, né? Ele emite recibo, não é isso? Ou não? Então, algumas prefeituras concedem o direito de emitir nota fiscal para autônomo. Mas o que você tem que ter em mente é que a Receita Federal permite que vocês emitam recibo. Então, você pode emitir um recibo simples, desses feitos no Word, Excel ou até em aplicativo, quando vocês prestam serviço para pessoa física. Então, fica a seu critério, se você optar por fazer uma nota fiscal ou emitir um recibo. Agora, quando você presta serviço para uma empresa, quem emite esse recibo é a empresa. Então, eles têm que emitir o RPA, que é um recibo de pagamento de autônomo. Esse RPA entra na folha de pagamento, tem que passar pela contabilidade. O autônomo não tem condição de emitir esse RPA. Então, você pede à empresa que você está prestando serviço. Ok. Aqui perguntando sobre o valor do ISSQN. Qual seria o valor? Então, a Michele que está perguntando. Michele, o ISSQN, ele é um imposto municipal. Ou seja, cada cidade vai ter um valor. Hoje, por exemplo, eu olhei o valor aqui de Belo Horizonte, é R$ 241 a cada 3 meses para profissionais que têm ensino superior. Ou seja, a prefeitura vai determinar e ela vai determinar, inclusive, diferenças para quem presta serviço que não tem ensino superior, para quem presta serviço com ensino superior. Então, eu indico que você procure a sua prefeitura para questionar sobre esses valores. E é a própria prefeitura que vai emitir e te dar as instruções para emitir essas guias. Como a gente está num Brasilzão enorme, cada prefeitura vai ter um valor. O que é KNAI? KNAI é o Código Nacional de Atividades. Então, atividades econômicas, é KNAI com E no final, CNAE. Então, esse código, ele determina todas as atividades que podem ser prestadas no Brasil. Então, o serviço de contabilidade tem um KNAI específico, o serviço de assessoria tem outro KNAI, o serviço de assistência social possui um KNAI. Então, toda atividade tem um KNAI correspondente a ele. E quando a gente abre um CNPJ, a gente precisa informar quais são as atividades que essa empresa presta. E a gente informa isso colocando ali o número do KNAI. Então, sempre que você pensar em uma atividade, seja ela qual for, compra e venda de roupa, tem um KNAI. Prestação de serviços odontológicos, tem um KNAI. Para toda atividade tem KNAI. Então, KNAI é isso, aquele número que classifica a atividade que uma empresa presta. Excelente. Mais alguma dúvida? Nós estamos aqui há 9 minutos do fim da nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui e aproveitem para que a gente possa realmente ficar muito bem informado. E assim, eu fiz muita questão de trazer a Bárbara, porque de fato, né, esse tema é um tema muito novo para a gente, ainda traz realmente muitas dúvidas, muitas confusões, né? E é importante para que a gente desenvolva um bom trabalho. Eu sempre falo aqui que para nós desenvolvermos a nossa atividade profissional, a gente precisa também ter acesso a outros saberes, a saberes de outras categorias profissionais para potencializar o nosso trabalho, né? E com isso também a gente conta com as parcerias. E eu acho uma coisa assim, muito bacana também do trabalho autônomo, do empreendedorismo, que é essa possibilidade de parcerias profissionais, né? E a gente percebe que quanto mais a gente se alia, mais a gente potencializa o nosso trabalho, né? A gente dá aí uma nova compreensão, inclusive, da nossa própria atividade. Eu acredito que não tem mais perguntas aqui, agradecimento. Aí a Michelle está falando, minha consultoria é amanhã. Pois é, amanhã a gente se encontra, viu, Michelle? E uma coisa que eu queria falar, Bidija, é o seguinte. Você, quando opta por abrir uma empresa, você precisa de ter um contador. Você é obrigado a ter um contador, tá?
A menos que você seja MEI, o MEI está desobrigado de ter contabilidade. Agora, os outros tipos de empresa precisam de ter uma contabilidade acompanhando ali toda a parte fiscal, tributária, contábil, departamento pessoal. Você precisa ter uma contabilidade. Agora, você como autônomo pode prestar os seus serviços, e não precisar de uma contabilidade. Você é um contribuinte que tem condição de fazer tudo sozinho. Só que para fazer isso você precisa ter conhecimento. Então eu indico que vocês estudem sobre o assunto. Se optarem por não terem contabilidade enquanto autônomos, estudem, aprendam a fazer o preenchimento Carnê-Leão, aprendam a pagar o INSS, contem com suporte, né, de pessoas ao lado de vocês que saibam fazer todos esses processos para que vocês não errem e não sejam surpreendidas por multas e tudo mais. Então, pensando, né, nessa questão de que vocês têm condição de assumirem essa parte tributária aí como autônomas, a Custom tem um curso que ensina a fazer o preenchimento do Carnê-Leão. Então, se vocês tiverem interesse, né, contem comigo também para essa parte. Mas eu gosto de frisar, você como autônoma tem condição de informar tudo para a Receita Federal de maneira autônoma, ou seja, usando mesmo da sua autonomia para fazer essa prestação de contas. Você não é obrigada a ter uma contabilidade. Se quiser ter, conta com a Custom, né? Vou perder a chance de falar. Mas você pode fazer isso tudo sozinha e conseguir entregar tudo bem certinho para não ter surpresas aí no futuro. Excelente. Pois é, nossa live vai chegando ao fim. Eu quero novamente te agradecer, Bárbara, por esse momento, porque foi um momento muito esclarecedor. Eu acredito que tem aí tirado muitas dúvidas, né? Essa semana vai ser uma semana em que cada dia a gente vai trazer um profissional diferente, né? Com um saber diferente, para que somando esses saberes a gente possa desenvolver muito bem o nosso trabalho. E eu só tenho que agradecer pela disponibilidade, por ter vindo aqui conversar conosco e dizer que você é sempre bem-vinda aqui. Quem não segue a Custom, comece a seguir, né? No nosso card de hoje tem o arroba, eu vou colocar aqui também, porque vocês têm acesso a muitas informações. Olha a Anice aqui marcando presença. Anice, que bom que você está aqui. E assim, tem muitas informações que ajudam bastante vocês nas dúvidas. Eu vou colocar aqui agora o arroba da Custom, vocês podem ir lá, começar a seguir e agradecer, passar para que você possa fazer suas considerações finais. Abdijan, queria agradecer muito pelo convite, quero agradecer toda a mulherada que assistiu essa live. É um prazer ter vocês aqui. Para mim é um prazer ajudar vocês, né? A IQ Social participa do crescimento da Custom, assim como a Custom participa do crescimento da IQ. Isso é uma troca muito boa e eu sou muito grata por a gente ter se encontrado aqui nesses caminhos da internet.